O presidente Alessandro Barcelos deverá cumprir a sua promessa e anunciar nesta quarta-feira o novo técnico do Internacional, que será o uruguaio Paulo Pesolano, que tem passagem pelo Cruzeiro no futebol brasileiro, no futebol espanhol pelo Real Valladolid e, por último, treinou o Watford da Inglaterra. Paulo Pesolano deverá chegar em Porto Alegre até o final desta semana, para começar um extenso trabalho de reformulação do elenco, pensando em uma temporada de 2026. O nome já é admirado pelo clube há algum tempo, mas conta também com o aval de Abel Braga, que foi o traço técnico na negociação que culminou em uma reunião no Uruguai com o acerto entre as partes. A gente fala sobre o anúncio de Tite pelo Cruzeiro, que fez com que o Inter, enfim, despertasse e fosse até o Uruguai para fechar com o novo treinador. A possibilidade da compra de Carboneiro por 4 milhões de dólares, mesmo após críticas internas ao jogador. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando a respeito do dia que tem um indício, um encaminhamento do novo treinador do Internacional, que deverá ser Paulo Pesolano, uruguaio, que treinou o Cruzeiro no futebol brasileiro em 2022 e 2023, esteve também no Real Valladolid da Espanha, passou pelo Watford da Inglaterra e agora deverá chegar ao Internacional. Estava já há um certo tempo sem clube, o Paulo Pesolano. Ele tem 42 anos de idade, começou a sua carreira no futebol uruguaio, passou pelo futebol mexicano, desenvolveu também uma trajetória significativa no Grupo City, onde levou o Montevideo City Torque para a primeira divisão do futebol uruguaio, e aí depois disso foi para o Pachuca e veio para o Cruzeiro. Um pouco da trajetória deste jovem treinador uruguaio. A história do dia que encaminhou o Pesolano como novo técnico colorado começa com o Inter aguardando a resposta de Tite, que já estava encaminhada no início desta terça-feira. E Tite acertou de fato com o Cruzeiro, um contrato de 2,5 milhões de reais por mês. Houve o desembarque do Tite em Belo Horizonte e o anúncio do treinador como o novo técnico do Cruzeiro. E a partir daí, o Inter passou a olhar para as outras possibilidades. O Inter já tinha alinhavado um plano B. E a ideia do plano B era anunciar este treinador na quarta-feira. E isto já era um indício, e eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, de que não seria, por exemplo, o Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes, que também foi contatado pelo Internacional. E o nome de Paulo Pesolano acabou ganhando força. Uma comitiva de dirigentes do Internacional foi até Montevideo negociar com Paulo Pesolano e fechar o acordo com o técnico uruguaio. Estiveram lá o diretor jurídico do departamento de futebol, Felipe Dalegrave, e o gerente de mercado, Ricardo Sobrinho, para fechar com Paulo Pesolano, e o acordo acabou feito. Paulo Pesolano é uma convicção do Inter já há algum tempo, não digo uma convicção, mas é um nome que agrada internamente ao Inter há algum tempo, e contou com o aval de Abel Braga, diretor técnico do Internacional, que conduziu o processo e busca pelo novo treinador. Ele conversou com Paulo Pesolano, mesmo que não pessoalmente, ele conversou com o Paulo Pesolano para trazer a ideia deste novo treinador para o Internacional. O acordo foi fechado no Uruguai. Eu não tenho informação de se o contrato foi assinado, não foi, mas ele pode ser assinado nessa quarta-feira. Mas as partes estão acertadas e Paulo Pesolano será técnico do Internacional. Existe a possibilidade, por exemplo, de algum outro dirigente, presidente Alessandro Barcelos, pegar o avião e aparecer em Montevideo nessa quarta-feira para trazer o Paulo Pesolano para Porto Alegre, lá assinar contrato. Ele vem para Porto Alegre, mas a ideia é ter o treinador aqui já nos próximos dias. O anúncio deverá acontecer na quarta-feira, como
prometido pelo presidente Alessandro Barcelos, que prometeu no Beira-Rio para os repórteres que iria anunciar o novo técnico até quarta-feira, e isso deve acontecer com o Paulo Pesolano. Mas a ideia é que ele esteja até o final da semana aqui em Porto Alegre, iniciando o seu trabalho, junto também de Abel Braga, que deverá estar em Porto Alegre, porque o Inter tem um longo processo de reformulação do elenco a ser conduzido. O elenco deve se apresentar na virada do ano de 2025, tá? Dito isso, Paulo Pesolano deverá chegar como novo técnico do Internacional nesta semana. Mas outras pautas também movimentaram o noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E uma delas envolve o atacante Johan Carboneiro. O colombiano que pertence ao Racing e esteve emprestado ao Internacional em 2025. E para que o Inter compre esse jogador, precisa exercer uma opção de compra na casa de 4 milhões de dólares. E 2 jornalistas trouxeram a informação de que o Inter está avançando e de que o Inter irá exercer esta opção de compra. Eu não tenho esta confirmação, eu até falei sobre isso na hora da dupla KTO, de que as sinalizações que eu recebi até hoje do estádio Beira-Rio era de que o Inter não ia executar essa opção de compra do Carboneiro. Mas jornalistas argentinos confirmaram através da direção do Racing que o Inter comunicou ao Racing que vai exercer essa opção de compra. E o Leonardo Oliveira publicou em GZH, em sua coluna, a informação de que o Inter vai executar a opção de compra de Johan Carboneiro. E aí, entre as justificativas, estaria de que as parcelas, inclusive, não impactam muito no orçamento e de que o jogador já apresentou uma valorização pelo período dele no Internacional. Com isso, existe um indicativo de que o Inter vai executar esta negociação. 4 milhões de dólares é o preço do Carboneiro, estaria estipulado em contrato a possibilidade desse pagamento através de parcelamentos. À vista, o Inter de fato não tem esse valor, mas ao que parece, Johan Carboneiro realmente parece estar fechando com o Inter em definitivo e o Inter executando a opção de compra desse jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Esta quarta-feira é especial para a gente apostar, porque tem final do Mundial, final da Copa Intercontinental, PSG e Flamengo, odd do PSG 1.57, empate 4.1, Flamengo 5.6, e tem uma odd aqui que é muito boa. Flamengo ou empate, chance dupla, e o Arrascaeta sendo o primeiro jogador a marcar. Essa odd tá pagando um oddão 17, tá? Lá na KTO também tem final da Copa do Brasil, à noite, Corinthians e Vasco. Odd do Corinthians 1.78, empate 3.35, Vasco 4.9. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!